Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de São Paulo e Palmeiras, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida essa disputada no estádio do Morumbi. Galera, segundo jogo aí, né, do nosso novo treinador, do Zubeldia, ele veio com uma escalação um pouco diferente da que ele utilizou na Libertadores. Ele veio com um esquema de 3 zagueiros, né? Então ele entrou com Alan Franco, Diego Costa e Arboleda. Nós tivemos um desfalque de última hora aí do Pablo Maia. Na real, parece que o Pablo Maia ele se machucou no finzinho do treino de ontem e parece que a lesão dele é bem grave. Claro que a gente tem que esperar aí as próximas notícias serem divulgadas, né? Algum boletim ser divulgado, porque a gente fica à mercê da comunicação do São Paulo, que não é tão boa assim, né? A gente descobre hoje, horas antes do jogo, que o Pablo Maia se lesionou no treino de ontem. Então, o Pablo Maia é um desfalque certeiro aí para o São Paulo. Parece que, ao que tudo indica, o Pablo Maia vai ficar cerca de 14 semanas fora. Então, ele vai desfalcar bastante o São Paulo. E é interessante que a gente tenha dentro do elenco alguém que possa substituir o Pablo Maia. Claro que a gente tem o Luiz Gustavo que tá voltando de lesão, então a gente não sabe como ele vai se portar em campo. Tem o Bobadilla, que hoje teve chances e, claro, a gente vai falar sobre um contexto geral da partida de hoje. Então, assim, a gente precisa encontrar um substituto imediato pro Pablo Maia, porque ele é um desfalque certeiro aí por bastante tempo do São Paulo. Isso se ele não precisar fazer cirurgia. Se precisar fazer cirurgia, que é uma coisa que não está descartada, a situação pode piorar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Ele entrou com essa formação de 3 zagueiros, praticamente foi o mesmo time que jogou contra o Barcelona, com exceção da entrada do Bobadilla, né, no lugar do Pablo Maia, e com o esquema de 3 zagueiros. Inicialmente, gente, no primeiro tempo, eu não achei que o São Paulo fez um primeiro tempo ruim. Eu achei que o São Paulo oscilou bastante, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Acredito que tiveram momentos em que o Palmeiras estava melhor e tiveram momentos em que o São Paulo estava melhor. E isso faz parte do jogo, isso é clássico. Clássico sempre é muito truncado. É muito difícil você ver um time jogar clássico e assim, perder de muito. Claro que acontece, gente. Goleada acontece sempre. Isso é comum de acontecer. Mas em um clássico, assim, onde a rivalidade está bem aflorada, foi um jogo bem truncado. O Palmeiras estava fazendo uma marcação-pressão muito boa, assim, marcação individual também nos jogadores do São Paulo. O Caleri estava muito bem marcado. Não só o Caleri, mas outros jogadores também. Então, o Palmeiras dificultou um pouco esse toque de bola do São Paulo, essa saída. Então, eu achei que esse primeiro tempo, assim, foi um primeiro tempo, assim, de futebol bem abaixo do que a gente espera, né? Os dois times estavam com muito medo de errar, o São Paulo estava com medo de errar, o Palmeiras estava com medo de errar. Mas, num contexto geral do primeiro tempo, eu achei que o São Paulo se portou bem, apesar das oscilações. Eu achei que no primeiro tempo faltava muito um jogador com as características do Ferreirinha. Acho que faltava velocidade, porque quando você joga com um time que marca muito bem, tem uma marcação-pressão, você ter esse jogador que chama a responsabilidade, que dá um drible, que é mais veloz, isso faz a diferença, né? Então, eu acho que isso que faltou pro São Paulo no primeiro tempo, fora o fato de que o meio-campo do São Paulo no primeiro tempo era praticamente inexistente, né? Não tinha jogadas efetivas, tão efetivas no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu achei que o São Paulo novamente oscilou. O São Paulo teve um início muito ruim, que foi um início de total predominância do Palmeiras, né? O Palmeiras acho que teve várias chances de fazer o gol. Inclusive, eu gostaria de fazer uma menção extremamente honrosa ao Rafael, que mais uma vez salvou o São Paulo. Não em uma, não em duas, em vários lances do jogo. O Rafael fez defesas dificílimas. Não só o Rafael, o Alisson tirou uma bola praticamente de dentro do gol. Então, são jogadores que aparecem no momento que tem que aparecer. Claro que o Alisson a gente já vem destacando há tempos que ele vem fazendo boas partidas com a camisa do São Paulo. Eu acho que ele se encontrou ali no meio campo do São Paulo, né? Coisa que ele não fazia no Grêmio. Ele se encontrou e vem fazendo boas partidas, né? Então, assim, Rafael fez uma excelente partida. Para mim, o Rafael, juntamente com Alan Franco e Alisson, foram os nomes da partida. Eu acho que eles jogaram muito bem. Todos eles, o Rafael principalmente, ele fez 2 defesas para mim excepcionais, que
São defesas difíceis de fazer, defesas a queima-roupa, e ele conseguiu fazer. Então, no segundo tempo, a gente teve um domínio inicial do Palmeiras. O São Paulo voltou um pouco sonolento e estava naquela oscilação no segundo tempo. E aí o Palmeiras teve várias chances de fazer o gol e não conseguiu converter as chances ali em gol. E aí, com o tempo, com as modificações, o São Paulo foi melhorando, com a entrada do Ferreirinha, o São Paulo melhorou bastante, né? Melhorou o rendimento, assim, bastante. O Ferreirinha deu muita profundidade para o São Paulo, justamente pela velocidade dele. Então, eu achei que o São Paulo teve muitas chances, teve chances, assim, a dar com rodo, igual diz, né, o pessoal, a dar com rodo para abrir o placar, e dispensou várias, né? O Calleri fazendo um golaço, a bola foi na trave, Ferreirinha teve chance de fazer gol, Luciano teve chance de fazer gol e perdeu. Então, assim, acho que assim, o São Paulo poderia ter vencido se tivesse um pouco mais de efetividade. Talvez seja um problema crônico do São Paulo, essa falta de efetividade. O time se entrega muito, o time cria, porque no segundo tempo o São Paulo criou mais chances do que criou no primeiro tempo, principalmente após a entrada do Ferreirinha. Então o São Paulo teve mais domínio no Palmeiras, em cima do Palmeiras, principalmente depois também que o Abel fez algumas substituições. Então ele acabou tirando esse poder ofensivo do Palmeiras, e aí deu campo para o São Paulo, que foi quando o São Paulo realmente conseguiu ter 100% do domínio na partida. Assim, o Palmeiras pouco assustava, mais ou menos depois dos 30, né, 35 minutos, o Palmeiras pouco assustava. Claro que estava um jogo lá e cá, o Palmeiras tinha as chances também, mas não era nada muito excepcional como foi no início do segundo tempo. Então a gente teve um segundo tempo mais movimentado do que o primeiro, obviamente, né? O São Paulo teve a oportunidade de abrir o placar, teve a oportunidade de sair vitorioso, mas tem esse problema aí que carrega já de várias temporadas, que é um problema crônico do São Paulo, que o São Paulo não consegue ser efetivo. O São Paulo não consegue finalizar corretamente no gol e por isso perde grandes oportunidades, né? Perdeu a oportunidade de sair vitorioso hoje do Morumbi. De uma maneira geral, uma análise assim do Zubeldia em si. Eu gosto muito da característica que ele apresenta. Hoje eu consegui observar algumas coisas que são características do trabalho dele, principalmente essa jogada de profundidade com o Ferreirinha, né? Esse ataque um pouco mais rápido, esse toque de bola que é um pouco mais rápido e não de ficar pensando o tempo inteiro. Então é o famoso tic-tac, né? É uma coisa que ele gosta bastante, então eu consegui ver isso. Acho que para um segundo jogo, um clássico, porque o São Paulo teve uma sequência difícil. O São Paulo teve Libertadores, agora pegou o Palmeiras, que é rival, é um jogo sempre difícil, independente de qualquer circunstância. Pegou o Palmeiras, conseguiu se portar dentro de casa, teve a oportunidade de vencer. Então eu fico com uma análise positiva do trabalho do Zubeldia. Eu acho que ele tem total potencial de fazer esse time jogar bola, né, como vem demonstrando, porque pra mim o São Paulo não jogou mal hoje, o São Paulo merecia sim sair com a vitória. Tiveram alguns lances capitais aí que eu vou deixar pra falar no final do vídeo, que eu até quero a opinião de vocês, porque claro, aqui a gente respeita todas as opiniões, eu posso ter a minha opinião, vocês podem ter de vocês, tá tudo certo, o livre debate tá aí pra isso, não é mesmo? Então assim, eu vou deixar pro final pra gente falar sobre isso, né, porque claro, quem apitou o jogo do São Paulo foi o Wilton Pereira Sampaio, e é claro que ele é incapaz de fazer uma boa partida. Até se ele apitasse futebol de biriba, ele ia conseguir fazer cagada, né? Parece que tá no sangue dele fazer cagada. Mas enfim, de uma maneira geral, eu não achei que o São Paulo jogou mal, não achei que o São Paulo, nossa, que ruim. Não, é um clássico, é um jogo mais truncado, é um jogo mais estudado, é um jogo que é decidido sempre no detalhe. E às vezes você vai no excesso de vontade e aí você toma gol no contra-ataque. Porque se você for comparar as duas equipes, o Palmeiras não tá vivendo uma grande fase, né? Não é um time que, ai, nossa, era igual o time dos anos anteriores. Não, o Palmeiras não tá vivendo uma grande fase no Campeonato Brasileiro e nem em outras competições. Então, claro que é clássico, é truncado, a gente sempre espera um jogo bem feio mesmo, porque é clássico, gente. Você não vai querer exigir muito. São Paulo acabou de trocar de treinador, o Palmeiras tá com um treinador há, sei lá, mais de 2 anos, mais de 3 anos que o Abel Ferreira tá à frente do comando do Palmeiras. Então, tem diferenças e essas diferenças pesam na hora de disputar. E claro que o São Paulo, pra mim, se portou muito bem, né? Queria também fazer uma menção extremamente honrosa. Eu fiz menção ao Rafael, ao Alisson e ao Alan Franco, né, que pra mim foram os melhores da partida.
Eu quero fazer uma menção extremamente honrosa à torcida do São Paulo, que por muito tempo foi chamada de modinha, por muito tempo foi falado que a gente só acompanhava na pior, e tá aí. Um jogo, 8 horas da noite de uma segunda-feira, gente, pra quem trabalha, isso é extremamente complicado. Eu estava trabalhando até as 8h50 da noite. Eu estava trabalhando e eu sei que a maioria dos brasileiros, a maioria dos torcedores do São Paulo estavam assim, trabalhando, saindo 6, 7 horas para ir pro estádio e conseguir assistir. E mais uma vez, lotou o estádio com quase 56 mil pessoas dentro do estádio numa segunda-feira, 8 horas da noite. Então, assim, menção extremamente honrosa a essa torcida, ao que tem feito pelo time. E eu acho que a gente merece comemorar títulos, a gente merece viver fases positivas, porque a torcida tá fazendo por onde. Então, deixo aqui a minha menção honrosa. Falei dos bons, agora eu vou falar dos maus. Gente, o Luciano já ajudou muito o São Paulo, e isso é uma opinião minha, tá? O Luciano já ajudou muito o São Paulo, mas ele não vem entregando. É mais uma partida que ele faz que ele tá abaixo, o rendimento dele tá abaixo. Eu costumo dizer que quando ele entra de titular, ele é -1, porque ele não consegue fazer nada jogando no meio campo, ele não consegue fazer nada, ele é... Não sei se inefetivo, não sei se existe essa palavra, mas ele não tem eficiência. E eu não sei porque o Luciano não come um banco, porque quando o Luciano entra no segundo tempo, normalmente ele resolve, porque ele sente ali a água batendo na bunda e ele faz alguma coisa. Agora, quando ele entra de titular, é isso aí que a gente tá vendo em campo, né? O Luciano tá com mais sono do que eu, que acordo 5h20 da manhã. Então, assim, acho que tá na hora do Luciano comer um banquinho, acho que tá na hora de dar oportunidade para outros jogadores. Não tô nem falando do Rames Rodrigues, que entrou e fez uma partida extremamente discreta, não apareceu muito, apareceu mais marcando os jogadores do Palmeiras do que tentando criar uma jogada. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Luciano merece aí pegar um banco, porque não vem fazendo boas partidas. E para finalizar, gente, eu queria falar sobre o Wilton Pereira Sampaio. Claro que eu vou falar, sim, eu vou falar. Aqui, eu vou deixar assim só uma perguntinha para vocês. Vocês acham que se aquele lance do Endrick em cima do Arboleda, naquela chegada que ele deu no Arboleda, que poderia ter quebrado a perna do Arboleda, vocês acham que se fosse ao contrário, o que teria acontecido? O que a mídia estaria falando nesse exato momento? Estaria falando que o Arboleda é um zagueiro açougueiro, que o Arboleda tinha que sair de camburão. Exatamente, era tudo isso que estariam falando. Mas como é com o Endrick, não vamos falar, porque é o prodígio, né? É o talento da nova geração. E não discordo, gente, o Endrick tem tudo pra ser realmente um grande jogador, veste a camisa aí da seleção brasileira, tem tudo pra ser um grande nome, é um menino de 17 anos. Mas isso não tira o fato de que em campo ele não pode ser desleal. E aquela entrada que ele deu no Arboleda foi completamente desleal. E eu não acharia como é a palavra? Eu não acharia que seria exagero se ele tivesse tomado um vermelho, tá? Não acharia. Porque aquela entrada que ele deu no Arboleda, ele quase quebrou a perna do Arboleda. Quase. E isso é um lance de irresponsabilidade. Independente se ele é prodígio, se ele vai pro Real Madrid, se ele tem 17 anos. Dentro de campo, ele não tem o direito de ser desleal. Pronto, ponto. Essa é a minha opinião. Pra mim, o Endrick deveria ter tomado o cartão vermelho naquela jogada com o Arboleda. Outro lance que acontece bastante em jogos contra o São Paulo é o Richard Rios, que aparentemente tem licença para bater em jogos contra o São Paulo, né? No jogo da Supercopa ele deixou o braço, se não me engano, no Alisson. No jogo do Paulista, que teve toda aquela confusão, todo aquele emaranhado de loucura, ele deixou o pé na canela do Pablo Maia. Se o Pablo Maia tivesse com o pé fixado no chão, ele tinha quebrado a perna do Pablo Maia. E hoje, mais uma vez, num lance sem bola, ele deixa a mão no rosto do Caleri. Sem bola. Ele tem licença para bater em jogos com o São Paulo. Eu não sei como é com os outros times, porque eu não assisto o Palmeiras. Eu não faço nem questão de assistir o Palmeiras. Mas contra o São Paulo é recorrente isso acontecer. Então ele tem licença para bater. Para mim, aquele lance ali, no mínimo, tinha que ser revisado. Mas assim, é a minha opinião, tá, gente? É somente a minha opinião e vocês podem pensar de outra forma. Inclusive, eu até quero a opinião de vocês aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham que deveria ter acontecido com o Endrick naquela... Talvez a do Endrick seja mais para vermelho do que a do Richard Rios. Mas a do Richard Rios é brincadeira, né? Todo jogo ele deixa a mão no rosto de algum jogador de São Paulo e passa ileso. Enfim, é isso, gente.
Deixa o dedo no like, compartilha o vídeo para os seus amigos, manda aí para todo mundo, manda no grupo da família, manda para os seus amigos são paulinos. Nosso canal tá crescendo cada vez mais. Não tô conseguindo trazer tanto conteúdo porque, gente, minha vida tá corrida. Como eu falei para vocês, eu tava trabalhando até as 8h50 da noite, então consegui assistir ali o primeiro tempo no celular e trabalhando, mas sempre que eu posso eu tô trazendo conteúdo pra vocês. Vou ver se no final de semana eu consigo trazer. Complicado é que no final de semana eu trabalho também, mas sempre que eu puder trazer conteúdo pra vocês eu vou trazer, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, por terem me escutado falar aí um monte de baboseira até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.